Não é porque é domingo que não tem breaking news. Eu acabei de conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e ele me enviou uma nota oficial sobre a decisão dele em relação a Carla Zambelli. Eu vou ler a nota ao vivo para vocês. A Câmara dos Deputados informa que Carla Zambelli comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje. Em decorrência disso, o presidente da Câmara dos Deputados determinou a convocação do suplente, o deputado Adilson Barroso, para tomar posse. A expectativa é de que Adilson Barroso tome posse agora, nessa próxima segunda-feira. Nós tínhamos uma tentativa de Hugo Motta de conseguir chegar a uma solução diante do quadro da Câmara dos Deputados ter mantido o cargo de Carla Zambelli, mas o ministro Alexandre de Moraes, referendado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ter afastado ela do cargo. Os advogados de Carla Zambelli já diziam na semana passada, antes desse julgamento, que ela avaliava a renúncia e que isso poderia ser feito exatamente para ela não perder os direitos políticos e perder o mandato, caso fosse cassada pela própria Câmara dos Deputados. Mas diante do quadro surpreendente, eles recuaram, mas agora tomaram essa decisão conversada com Hugo Motta de deixar o cargo. E assim quem assume o lugar então de Carla Zambelli é o suplente dela, que deve assumir agora, nessa segunda-feira, o Adilson Barroso, do PL São Paulo. Isso tira um constrangimento na frente da Câmara dos Deputados, porque Hugo Motta estava entre a cruz e a espada. De um lado tinha o Supremo Tribunal Federal, dizendo que é uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal a cassação do mandato da parlamentar por causa da prisão dela e das condenações no trâmite do próprio Supremo Tribunal Federal, mas os líderes partidários, principalmente dos partidos de direita, diziam que a prerrogativa final é da Câmara dos Deputados. E aí vem uma questão de interpretação da Constituição Federal, porque a Câmara diz uma coisa e o Supremo Tribunal Federal diz outra. Havia uma ala dentro da Câmara dos Deputados que avaliava, inclusive, ingressar com um pedido de esclarecimento junto ao Supremo Tribunal Federal, ao plenário físico da Suprema Corte, para que isso seja uma questão pacificada. Mas houve então esse acordo de bastidores, com que faz esse acordo, com que o Hugo Motta fique mais tranquilo e não tenha que adotar uma posição comprando briga ou com o Supremo Tribunal Federal ou com os líderes partidários. Agora, o que resta saber é se, diante desse quadro, Hugo Motta vai pautar, como ele tinha a intenção, a cassação de Alexandre Ramagem e a cassação de Eduardo Bolsonaro. Há uma ala dentro da Câmara dos Deputados que defende que o Hugo Motta espere as faltas, porque com as faltas você tem a cassação imediata. É o caso de Eduardo Bolsonaro, seria a mesa quem tomaria essa decisão. Então, esperar, deixar isso para o momento em que as faltas já se somarem a um número determinado e aí você tem o afastamento do cargo. É o que aconteceu com Chiquinho Brazão, mandante do assassinato de Marielle Franco. Ele acabou não sendo analisado, a situação dele não foi analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados, apesar dele ter sido mandante do assassinato e ter sido preso, mas aí ele acabou perdendo o mandato por faltas. Então, essa é a decisão que foi tomada de Hugo Motta, então, de colocar o suplente de Carla Zambelli, até porque, nesse momento, nós tínhamos essa dificuldade do presidente da Câmara dos Deputados ao adotar essa decisão. Eu estou conversando aqui com fontes durante essa transmissão do Agora CNN, para saber mais detalhes se realmente a gente tem uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, se ele vai pautar ou não, como ele tinha anunciado anteriormente, o caso de Eduardo Bolsonaro e o caso de Alexandre Ramagem. Sobre Carla Zambelli, nós temos novidade também essa semana. No próximo dia 18, nós temos uma audiência na Justiça Italiana para determinar se Carla Zambelli será extraditada ou não. Há um pessimismo entre aliados de Carla Zambelli sobre a permanência dela em Rebibbia, que é a penitenciária nos arredores de Roma. O que resta saber exatamente é se a justiça italiana vai fazê-la cumprir a pena das condenações aqui no Brasil de invasão, por exemplo, do sistema do Conselho Nacional de Justiça, por lá em Rebibbia ou no Brasil. Na última sessão judiciária, que acabou marcando para agora, para o dia 18, a grande questão que ficava era se as prisões brasileiras oferecem risco de morte ou não a Carla Zambelli. Era essa a dúvida no momento.
Portanto, eles pediram à diplomacia brasileira e também à Polícia Federal dados sobre as penitenciárias. E aí, diante desses dados, aí sim nós teremos a decisão da justiça italiana, mas a tendência é realmente de extradição. E tem uma outra pessoa também ligada à direita, o Eduardo Talhaferro, que foi assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é réu, ele ainda não é condenado, mas também há um processo de extradição dele. Ele não está preso na Itália, ele tem cidadania italiana e residência fixa e também tem essa tendência no dia 17 de determinação se realmente nós teremos a extradição dele.